Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui, essa noite, transmitir uma palavra de reflexão, uma pequena palavra, muito curta, mas que eu tenho certeza que ela vai levar você a refletir um pouco acerca dela. Eu estava pensando um pouco sobre essa palavra quando a li, e ela me fez pensar um pouco sobre esse dia de hoje, sobre esses dias que temos vivido, e pedindo a Deus um discernimento, uma orientação acerca dessa palavra, acerca de tudo que nossos olhos têm contemplado. E o que eu vejo é que a palavra de Deus ela é muito real. Embora alguns a tenham como um livro histórico, como um livro qualquer, para a vida de quem tem fé, de quem crê, a palavra de Deus se mostra real, a palavra de Deus se mostra verdadeira, e aquilo que está escrito nela, nós estamos tendo a oportunidade de vê-la se cumprir. Aqui não quero falar de um livro apocalíptico, do próprio Apocalipse, que fala das coisas que irão acontecer nos últimos dias, mas quero falar de uma palavra que talvez muitos já tenham ouvido ou lido, mas não atentaram para ela. Essa palavra se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. E ela nos mostra o quanto a palavra de Deus é real hoje. Ela diz assim, acompanhe comigo, se você tiver uma Bíblia, pode ler aí. Tudo sucede igualmente a todos. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. A palavra de Deus em Eclesiastes 9:2 fala que tudo que sucede a um, sucede ao outro. Como eu disse que era uma palavra para nós refletirmos nossos dias, que hoje a gente pode perceber uma coisa. Por mais que nós busquemos ler a palavra, orar, nos consagrar, buscarmos ser pessoas honestas, direitas, pessoas que buscam realmente agradar a Deus, ser pessoas boas com a vizinhança, com as pessoas na igreja, com quem precisar. A gente está ali sempre pronto para ajudar. E eu vejo que a palavra de Deus fala que tanto ela sucede para esse como para o outro, que não busca nada. Nosso entendimento para isso é que o céu está acima de todos. A chuva, ela vem sobre todos. E cada um aproveita de uma maneira que ele acha melhor. É como o agricultor. O agricultor, ele ali se prepara para o dia de chuva, trabalhando o terreno, preparando o terreno para plantar. Ele sabe que aquele período vai vir chuva e ele se prepara. E através da chuva, ele planta e colhe aquilo que ele plantou. E existem outros que também cruzam os braços e não fazem nada e ficam à mercê daquilo que não fez. Porém, existem situações que tanto faz o que planta como o que não planta. Existem situações que procedem tanto a um como a outro.
E o que eu vejo nessa doença nesses últimos dias é que é como a chuva, ela desceu para todos. Ela desceu para todos, ela não escolheu a casa do bom ou do ruim, do justo ou do injusto, do que se consagra ou do que não se consagra, do que teme ou do que não teme, mas ela veio para todos. Ela não escolheu o ruim e deixou de lado o bom, não. Ela veio para todos, ela veio para colocar todos em quarentena, ela veio para nos tirar do nosso trabalho, das nossas diversões, das nossas alegrias, das nossas idas até a igreja ou não idas. Ela chegou de repente como quem não avisa. E ela pegou todos de surpresa. Onde a própria palavra, como eu disse, que tem gente que não crê e tem gente que crê. A própria palavra de Deus, ela nos manda a gente se preparar para o dia mau. E dificilmente esse dia nós estamos buscando nos preparar para ele. Dificilmente nós lembramos que ele pode chegar e nos pegar de surpresa. Dificilmente nós nos equipamos ou nos preparamos para esse dia chegar na nossa vida. Sempre estamos achando que esse dia vai chegar para o fulano, que ele não busca a Deus. Esse dia vai chegar para o cicrano porque ele está buscando de uma maneira errada. Esse dia vai chegar. Nunca a gente acha que esse dia vai chegar na nossa vida. E a prova está aí. Ele chegou de repente, não bateu na porta de ninguém, simplesmente chegou. E pegou o mundo, não é o Brasil, Estados Unidos, a Venezuela, não. Ele parou o mundo. Você vê que ele parou tudo. Tudo que existia no mundo, as coisas boas ou ruins, as correrias, tudo, essa doença parou. É para mostrar, meu irmão, mostrar para você e para mim, que nós somos pessoas limitadas e que o nosso poder, a nossa autoridade, o nosso conhecimento, a nossa capacidade, ela não pode nada. Nesse momento a gente pergunta para nós mesmos, cadê a minha sabedoria? Talvez o cientista, o estudioso, as pessoas que mais preparadas para isso, elas estão perguntando para elas mesmas, onde é que nós vamos encontrar a solução para isso? Elas estão pesquisando muito, aí estão estudando muito, graças a Deus pela vida deles, devemos lembrar de orar pela vida desses homens, mas chega um momento em que eles olham para eles mesmos e dizem assim, olha, não tem o que a gente fazer, a ciência ainda não encontrou a resposta. Então, para a gente entender que o que sucede para um, sucede para o outro. E como vamos sair dela? Se é que vamos sair dela. Eu estou aqui ministrando essa ilustração, essa reflexão, e posso daqui a alguns dias contrair e morrer. Como posso também passar por ela e lá na frente contar alguma história. A questão é que ela chegou e pegou todos nós de surpresa e ninguém, por mais que se cuide, se guarde, está livre dela porque ela chegou e parou tudo. E freou tudo, acabou. Eu digo assim, pôs um freio na vida de muita gente. Você imagina que uma doença, ela parou o mundo? Imagine Deus, que pelo poder de sua palavra só, ele disse, haja luz e assim houve. Ele disse, haja firmamento e assim houve. Haja trevas e houve. Ele disse, haja mares e assim houve. Tudo pela palavra que Deus proferiu, se cumpriu. Então, se o mundo parou por causa de uma doença, imagine quando Deus ele quer parar o homem.
As pessoas contam que a história de Noé ela foi uma ilustração. Irmãos, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é somente para quem crê. Se você não crê, ela é um livro comum, histórico, como um livro de história. Está lá contando a história. Ou um livro de ficção científica. Mas para quem tem fé, quem crê, a Bíblia é a palavra do Deus que criou todas as coisas por meio da palavra, da ordem. Haja e ouve. Então, se Deus disse haja, o que é um dilúvio para Deus? É uma gota d'água que cai do céu. Só isso. Porque foi Ele que criou. Então, se Deus ele quiser barrar essa doença, Ele barra. Ele diz, chega, parou. Mas, até hoje, ela se encontra aí assolando muita gente, muitas vidas, trazendo dúvidas e incertezas para cada um de nós. Não tem um que tenha super fé, não. Não existe isso. Não existe a super fé. Existe a fé. Existe a fé que nos mantém de pé, que nos faz crer em Deus, que nos faz crer nas promessas de Deus. Mas não existe essa coisa da super fé suficiente para você passar por tudo isso e sair dela ileso, não. A Bíblia fala que até uma folha de uma árvore só cai com o consentimento de Deus. Tudo está no consentimento do Senhor. Se Ele consentir que eu e você passemos por essa doença e saiamos dela vivos e com saúde, Deus ele pode conceder, como não. Ele é que sabe todas as coisas. Então o que nós temos passado é para nós refletirmos que somos como cacos de barro, como pedaços de telha, entre muitos outros. Nós não passamos disso. Nós temos que entender a nossa posição, quem somos nós. E no momento em que Deus ele quiser, Ele não acaba com o Covid, não, Ele acaba com o mundo. Assim como Ele fez com o dilúvio, Ele acabou com toda a raça humana daquela época, com tudo que tinha fôlego de vida, e poupou a Noé e sua família. Eu gosto sempre de conjecturar, de levar a ideia à minha mente acerca de Noé. Talvez a Bíblia fala que muitos casavam e davam-se em casamento, muitos zombavam, se prostituíam, brincavam, curtiam a vida. Esses próprios que faziam isso, eu tenho certeza que zombaram de Noé muitos dias, muitos anos sem chover. E ali quando viram Noé construir aquele barco bem grande, acho que ali muita gente diz assim, esse velho está ficando doido. Vou dizer que Noé era velho. Pela idade, a Bíblia diz que realmente ele já era bem avançado em idade. Para os nossos dias, talvez tivesse até morrido. Mas para aquela época era algo normal, os homens viviam muitos anos. E ali talvez alguém zombou dele, dizendo que aquilo ali era impossível. Alguém talvez até tenha dito isso. Essa doença não vai me atingir nunca. Essa doença não vai chegar na minha cidade, na minha casa, no meu país. Como disseram para Noé também. E ali Deus mandou chuva. Ali Deus fechou a arca. Noé fecha por dentro e Deus fecha por fora. E aqueles próprios homens que zombaram, eles ali reconheceram, viram o quão limitado eles eram. E talvez ali bateram na arca, bateram. Mas não tinha jeito, porque quem tinha fechado era Deus. E a palavra de Deus fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. E ali o Senhor fez descer água a ponto de cessar toda aquela geração de pessoas más, adúlteras e pecaminosas. Claro que ali a quantidade de homens era totalmente diferente dos nossos dias hoje. Mas a questão não está na quantidade de homens, e sim do que Deus fez. Nós sabemos que a terra, ela, numa proporção, digamos assim, eu não sei bem a conta, mas 70% água e 30% terra. E aí?
Se Deus quiser, ele não sopra ali uma onda, um tsunami e afunda o mundo, 70%. Vinha água de baixo, água de cima, água dos oceanos, inundou a terra. Não é porque a quantidade da humanidade hoje é maior que Deus não pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Foi Ele que criou até a humanidade do jeito que está hoje. Foi porque Deus deu a ordem de crescer e multiplicar. Mas Ele querendo, Ele barra. Nós temos que entender que o que sucede a uns, sucede a todos. Não é a minha bondade, não é a minha caridade, não é a minha fé que vai empatar de eu ficar dentro da minha quarentena, não. É a obediência, meu irmão. O que eu aprendo nisso também é acerca de obediência. Às vezes nós somos muito teimosos, não são com os homens. Às vezes a gente critica um decreto do governador, acha porque o do governador é contra o presidente é contra o governador, e aí vai as ideologias políticas, e entramos num assunto onde nós estamos desobedecendo ao próprio Deus, quando Ele nos deu ordem a ser obediente às autoridades constituídas. E elas foram constituídas para nos governar, para comandar o país, seja ela quem for. E muitas vezes nós estamos ferindo um princípio de Deus chamado obediência, e obediência à sua palavra. Então o que sucede ao bom, ao justo, também sucede ao perverso. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Então tudo que tem acontecido nesses dias é para nós refletirmos em Deus. Refletirmos com o Senhor. A Bíblia é repleta de situações de pessoas que receberam algo do Senhor e voltaram, ou então ali no próprio momento ali agradeceram ao Senhor. Como existem outros homens também que receberam a sua cura e foram embora e não agradeceram e não se renderam aos pés do Senhor. É hoje o que nós estamos vivendo também. Tem pessoas que são extremamente ricas. Extremamente ricas. Mas que talvez até hoje, até essa doença chegar, não pararam para pensar em Deus. Não pararam para pensar que o Criador, que Deus permitiu que ela alcançasse aquela riqueza com o propósito de Deus para a sua vida. E muitos não agradecem, muitos não glorificam o nome do Senhor. Ao contrário, acham que o seu Deus é a sua riqueza. E hoje, eu tenho certeza absoluta, ninguém tira isso de mim. Hoje eles estão refletindo acerca de tudo que conquistaram na vida. Hoje eles podem perceber que a sua riqueza, ela não trouxe a solução para o coronavírus, ela não traz a cura para o corona. Eles estão percebendo que o seu dinheiro não pode os proteger. Eles podem ficar dentro de uma quarentena, com luva, com tudo. Mas no íntimo deles, no nosso íntimo, todos estão com medo, todos estão temerosos, todos estão com a interrogação na cabeça, todos estão refletindo que pode ser eu, pode ser eles, pode ser qualquer um. Então é momento de nós não buscarmos culpados, e sim refletirmos sobre nossa própria vida. Na hora de apontar o pecado do outro, a culpa do outro, o que está acontecendo é culpa do A, do B, não. É hora para olharmos para dentro de nós. É hora de nós orarmos juntos. É hora de nós buscarmos junto a palavra do Senhor. É hora de nós refletirmos acerca de quem somos nós, o que temos feito, o que não temos feito. É hora de nós refletirmos. E uma palavra, para a gente terminar, que me chama muita atenção acerca disso, eu creio que também vai chamar a sua atenção. Que nós estamos vivendo isso também hoje. E é o nosso papel fazer isso hoje. Refletirmos juntos, orarmos juntos.
buscarmos o mesmo Deus junto. Acabarmos com a barreira da ideologia política, a ideologia religiosa, e nós buscarmos pelo mesmo Deus, um só Deus. Clamarmos a Ele, pedimos a Ele. No livro de Jó, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12, 13, aliás, fala a história, um pouco da história de Jó, depois que Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu todas as suas riquezas, perdeu seus filhos, e para não parar aí, ele só não perdeu a própria vida, mas ficou enfermo de uma tal maneira que ninguém conseguia reconhecê-lo. Uma lepra da cabeça aos pés. E o que eu quero refletir acerca de Jó é quando os 3 amigos de Jó foram visitá-lo. E foram ver como estava a situação de Jó. A Bíblia diz assim: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofá de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Quando souberam da situação de Jó, cada um saiu da sua região, do seu local, e combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Olha que interessante. Jó se encontrava, morava numa região, e os seus amigos moravam em outra, talvez distante ou talvez perto, mas eles combinaram juntos para se solidarizarem da situação de Jó, para irem lá e consolá-lo. Hoje nós estamos vivendo a situação de não poder ir consolar a vida de ninguém, porque nós também estamos precisando de consolo. Todos nós estamos precisando de consolo, de solidariedade, de compreensão. Precisamos de fé, de unidade. Hoje nós não podemos fazer como esses 3 amigos, mas aonde nós estamos, nós podemos consolar uns aos outros, levando palavras de fé, de encorajamento, palavras de coragem, de ousadia, de unidade, de reflexão. Assim como fizeram os amigos de Jó, que souberam da situação que ele estava. Hoje nós todos estamos vivendo a mesma situação. Por mais que tenha pessoas com situações mais difíceis financeiramente, de saúde, sentimentalmente, mas todos estamos na mesma situação. Todos estamos precisando de um consolo, de um conforto, de uma palavra de fé. Então, quando eles souberam, eles foram lá consolar. E no versículo 2 diz: quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Começaram a chorar em alta voz. Eles viram Jó de longe e já sentiram a dor de Jó. Já começaram a sofrer por causa da situação que Jó passava. Irmãos, chegamos um tempo de nós nos preocuparmos uns com os outros. E sabemos que estamos todos juntos nessa situação. Que todos estamos passando por essa situação. E que se sair um, sairão todos. Quando o coronavírus passar, sairão muitos dessa situação. Alguns vão ficar no meio do caminho, mas muitos sairão dessa situação. Então é necessário de nós refletirmos acerca da vida uns dos outros. Quem somos nós? Quem está ao nosso lado? Muitas vezes são Jós da vida, que estão cheios de mazelas, cheios de marcas nos seus corações,
tristes, sofrendo, e às vezes nós não lembramos de se condoer por elas, consolá-las. E esse momento, acredito eu, que é um tempo de nós consolarmos uns aos outros com palavras de fé. E não más palavras ou até mesmo palavras de julgamento. Porque se hoje nós estivermos julgando alguém, nós estaremos julgando a nós mesmos também. Se hoje eu abrir minha boca e dizer que alguém está passando fome por consequência do seu pecado, eu vou estar julgando a mim mesmo, porque pode eu também passar. Pode mais tarde eu também passar fome, porque o problema foi sobre todos. A doença, ela vem assolando todos os países, e não somente um país ou uma pessoa, mas todos. Então não é momento de nós buscarmos culpados, e sim nos consolarmos e solidarizarmos uns com os outros. Cada um deles, continua no versículo 12, rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viram como era grande o seu sofrimento. Cada um deles rasgou o seu manto, colocou terra sobre a cabeça, se sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Choraram ao lado de Jó e se mantiveram em silêncio. Como eu disse para você, é tempo de consolo. É tempo de nós consolarmos uns aos outros com palavras de fé, de encorajamento. É período de nós silenciarmos um pouco, deixarmos de buscar culpados, de apontarmos defeitos, de apontarmos o pecado das pessoas e olharmos para dentro de nós. Olharmos para dentro de nós. Eu tenho uma visão, assim, vou dizer que é contrária, porque cada um tem uma opinião e um discernimento para cada situação que temos vivido. Há quem diga que nós não estamos no mesmo barco, mas eu quero dizer que estamos no mesmo barco. Como vamos sair dele é que é diferente. Você vê que estava ali Pedro e os demais discípulos com Jesus. Quem saiu do barco? Pedro. Você diz assim, mas ele saiu, mas afundou. Mas ele andou. Qual dos outros apóstolos que andaram por sobre as águas? Nenhum. Só Jesus, que já veio caminhando sobre as águas, e Pedro, que foi ao encontro dele. Você diz, mas ele afundou, mas ele andou. Ou seja, quando esse barco sair, quando esse barco chegar em terra firme, é que nós vamos entender como cada um vai reagir a cada situação vivida. Alguns vão sair com a sua fé cada vez maior. Outros vão sair cada vez mais gratos, cada vez mais adorador. Outros talvez não consigam, outros afundem. Outros, ao chegar, vão se tornar mais incrédulos, mais juízes de Deus. Alguns vão lançar culpa em Deus, dizer que Deus é mau. Mas, como eu disse, o barco é um só. Quando ele voltar para a terra firme, é que nós vamos ver quem somos nós. Então não é momento de nós buscarmos culpados. Não quero entrar no mérito dos amigos de Jó, que falaram depois desses 7 dias o que era injusto contra Jó. Porque está lá no capítulo 42, a partir do versículo 1. Quando o Senhor exortou os amigos de Jó acerca do que eles haviam falado de Jó, que não foram justos com ele. Eles não entendiam que tudo que Jó passou foi com a permissão de Deus. Então eles lançaram em rosto de Jó pecados, culpas, e trazendo isso para a nossa vida, hoje eu não quero falar da culpa deles, mas do momento em que eles dedicaram a Jó. 7 dias
em silêncio, 7 dias chorando do lado dele ali, sem dizer uma palavra, mas sofrendo junto com ele. O que eu digo para você é momento de nós sofrermos as causas uns dos outros, consolarmos uns aos outros e não buscarmos culpados, lançar culpa em alguém. A Bíblia já nos diz que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então não é hora de buscar culpados, porque todos nós estamos passando pela mesma situação. Então é momento de nós consolarmos uns aos outros. Assim como os amigos de Jó, que passaram ali 7 dias em silêncio e chorando ali, sentindo a dor de Jó. É dia de nós consolarmos uns aos outros em oração. Orarmos uns aos outros, não somente por aqueles que a gente tem como amigos, como irmãos, como família, mas por toda a nossa nação, por todas as pessoas que nesse momento estão desesperadas por causa dessa doença. É hora de nós consolarmos, ligarmos um para os outros, mandarmos mensagem de encorajamento, mandarmos boas notícias, palavras de fé, para que todos, quando saírem do barco, poderem caminhar em terra firme e serem pessoas melhores. Deus levou os discípulos para o meio do mar, para mostrar para eles a fé que eles tinham, para mostrar para eles a incredulidade que existia dentro do coração de cada um deles. Mas quando eles voltaram de lá, eles voltaram pessoas melhores. Pedro se tornou o grande apóstolo Pedro, os demais se tornaram grandes homens de Deus, porque eles foram experimentados pelo Senhor. Talvez nós estejamos sendo experimentados pelo Senhor para a nossa fé aumentar, para a nossa fé mudar um pouco. Não sei, não posso chegar para você e afirmar. Mas uma coisa, mediante essa palavra, eu tenho certeza absoluta que o que a palavra de Deus fala é a verdade, é real. E ele diz que o que sucede a um, sucede a outro. Então que a gente possa refletir na palavra do Senhor, que a gente possa buscar discernimento na palavra de Deus e buscar nos unir mais e mais como pessoas, como igreja, como servos de Deus, como pessoas boas, e lembrarmos que existem pessoas que se abalam mais do que nós, ou até mesmo nós nos abalamos fácil. É momento de nós orarmos uns pelos outros, buscarmos a Deus pela vida uns dos outros, para que o Senhor ele venha repreender esta doença. Como foi dito no princípio, ela não é maior do que o nosso Deus. Nosso Deus é muito maior do que ela. Agindo Deus, ninguém impedirá. Então eu tenho certeza que quando nós nos unimos em oração, em clamor, pedindo, o Senhor pode todas as coisas. E se Ele não quiser barrá-la, Ele sabe, Ele pode todas as coisas. Um dia Ele chegou para um homem e perguntou para ele: o que é que você quer que eu faça? Ele: eu quero ver. E o Senhor disse: tudo bem, veja. Era porque o Senhor queria. E muitos outros ele perguntou e as pessoas responderam: o Senhor que sabe, o Senhor é que pode todas as coisas. E ele foi lá e curou da mesma maneira. Então Deus é quem sabe de tudo, nós não sabemos de nada, nós temos somente que clamar a Ele. E é momento de nós refletirmos e nos unirmos num só propósito, nos consolarmos uns aos outros. Então, essa é uma palavra de ilustração que eu queria ministrar para você, para mim. Queria que fosse mais curto, mas é isso. É isso que eu tenho para trazer para você e também para a minha vida hoje. É momento de nós consolarmos uns aos outros. Fica com Deus e tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Amém.